Mas nós temos uma outra agora exposição que vai ser do nosso irmão Osmar de Carvalho, a última exposição dele nesse evento, onde ele vai falar sobre o significado oculto da missa. Então, com a palavra, nosso irmão Osmar. Obrigada. Boa tarde a todos, mais uma vez, né? O irmão Roberto, então, já achou forte o sacramento, então agora a Sagrada Eucaristia, então você vai ser convertido. Então. Depois ele vai lá comungar com a gente lá na missa. Você vai ser convertido agora pela força do Senhor. Dos argumentos, né? Porque essa questão toda, né? Quer dizer, evidentemente nós estamos aqui expondo uma visão que é católica mesmo, entendeu? É uma visão que é como que o cristianismo filtrou os mistérios, né? Obviamente que não é a única via de evolução, não é essa, né? Existem outras vias possíveis, né? Como há também a via da pessoa, né, tentar fazer evoluir sozinha, né? O que eu acho que é o mais correto. É o mais difícil, né? Porque nós vemos que nós somos uma cadeia de relações mútuas, né? Então, desde mãe, filho, e professores e alunos, e mestres e discípulos, é toda uma cadeia, né? Que uns vão dando às outras, e como os irmãos já bem conhecem, existe uma cadeia de união, né? Que liga todos os seres que estão nessa corrente evolutiva, né? Mas, adentrando a esse assunto tão interessante que é o lado oculto da missa, que é, como já diria aquele chavão teosófico, é um assunto muito vasto, né? Vai tocar a fita aqui também, Salvador? Ah, já foi? Menos coisa, que legal. Quer dizer, é um assunto também muito complexo, mas vamos tentar colocar ele de uma forma não tanto energética, mas de uma maneira mais filosófica, né? Porque a questão esotérica tanto dos sacramentos como da Santa Eucaristia, ela é muito profunda, e então nós que não temos acesso, pelo menos a maioria de nós não tem acesso aos outros planos de existência, que nós não estamos vendo o que está acontecendo no outro plano de existência, fica difícil nós comprovarmos, né? Mas a Santa Eucaristia, ou a missa, né, trata-se de um ritual. E o que é ritual, né? Qual é o uso? Qual é a utilidade? Ou para alguns, né, qual é a inutilidade do ritual? Porque tem pessoas que acham que o ritual é totalmente dispensável, né? Provavelmente o Ismael tenha colocado aqui o argumento que o ritual e esses sacramentos são todos acessórios, né, que podem auxiliar a pessoa a evoluir. Mas eu acho que a definição mais sintética, mais assim profunda e ao mesmo tempo até poética que eu encontrei de definição de ritual, eu encontrei nos escritos do Sir Arthur Avalon, né, que foi um eminente hinduísta, né, aliás nem é cristão, né, que estudou principalmente os rituais hindus, porque o hinduísmo ele é muito mais cheio de rituais, a ritualística hindu é muito mais complexa do que, por exemplo, a ritualística cristã, que é até simples, né, se for comparar com a ritualística hindu. E ele diz o seguinte, que ritual é a arte da expressão religiosa, uma ponte entre o físico e o hiperfísico. Ou seja, é uma arte, o ritual é uma arte que expressa os nossos anseios religiosos. Então a arte, se nós formos pegarmos a arte no seu conjunto, é uma forma de expressão da nossa alma, né? E como muito bem lembrou aqui o Ismael, a arte dramática, por exemplo, surgiu exatamente da necessidade que os mistérios tinham de representar as verdades sublimes de uma forma que fosse acessível para um público nem sempre muito instruído.
Então, a dramatização, ela sempre tinha como foco temas sagrados. Então, essa arte da expressão religiosa, ela visa fazer uma coisa que é muito importante e que justamente é o que está perdido na nossa sociedade atual. O ritual, principalmente o ritual religioso, né, não só necessariamente a missa, mas outros rituais religiosos, eles visam coordenar o nosso ser pessoal, a nossa vida pessoal, com o movimento cósmico, fazendo uso daquele princípio hermético da correspondência. O princípio que diz que tudo que está em cima é idêntico do que está embaixo, e o que está embaixo é semelhante ao que está em cima. Então, se um ritual conseguir mimetizar em escala microscópica aquilo que acontece e que é atualizado no mundo superior, então o ser humano que estiver nesse ritual, ele estará se harmonizando com o cosmos. Daí a importância dos rituais hinduístas, dos rituais cristãos, os rituais maçônicos, né? E inclusive hoje a ritualística é algo que vai sendo abandonado, né? Vai caindo em desuso, porque esse nosso conhecimento científico ele não dá muita ênfase exatamente nesse aspecto de reconhecer o nosso lado interno. Então, nós podemos ver que até um ritual até mais até útil, né? Que é, por exemplo, a etiqueta. Né? A etiqueta que nós utilizamos para nós conversarmos uns com os outros, para nos sentarmos à mesa, para nós nos comunicarmos, não um protocolo de você chegar, pedir licença, pedir por favor, né? Hoje as pessoas vão abandonando até esse tipo de ritual, que na verdade são protocolos que, por exemplo, o que é etiqueta? É você reconhecer que o seu semelhante tem um espaço que precisa ser respeitado. Então eu não posso chegar aqui e simplesmente pegar a folha de Ismael assim e começar a ler. Entende? Eu não posso infringir o ser dele. Eu tenho que chegar, Ismael, com licença, você poderia me emprestar aí o seu jornal para mim dar uma lida, né? Com muita educação, pedindo licença. Se eu fizer esse ritual, esse protocolo, eu vou me harmonizar com o Ismael, e aí, com certeza, quando você pede com jeito, a pessoa quase sempre, né, acaba cedendo. Agora, o ritual religioso, ele é organizado para nós nos harmonizarmos com o cosmos. E a Santa Eucaristia é um ritual especial dentro dessa perspectiva, porque ele visa trazer determinadas energias muito específicas para a distribuição em toda a humanidade. A Eucaristia, se nós formos buscar a origem da palavra, ela quer dizer simplesmente ação de graça. Ou seja, é uma ação que visa obter uma graça. Não é? Então, quando nós chegamos para o fulano e falamos assim, fulano, você é muito engraçado, né? Na verdade, nós estamos, se fôssemos pegar por esse sentido, nós estaríamos fazendo um bruto com elogio para a pessoa, né? Que quer dizer que a pessoa que está em graça, né, ou é engraçado, seria uma pessoa que estaria munido da graça divina, né? Normalmente, não é esse o caso. Agora, é o caso, por exemplo, quando nós falamos que o indivíduo é desgraçado, né? Falando assim, você é um desgraçado, né? Falamos assim. Quer dizer, esse indivíduo não está com a graça divina, quer dizer, ele não está munido da conexão com o Espírito. É o caso, por exemplo, do princípio chamado entusiasmo. Né? Esse termo entusiasmo, ele quer dizer enteos, né? Quer dizer, estar em Deus, estar em conexão com a divindade. Que não necessariamente é a divindade lá fora, é também a nossa divindade interna. Então, um indivíduo entusiasmado é um indivíduo que está munido da graça. E a Eucaristia, exatamente, ela visa que nós nos harmonizemos, entremos nessa graça. Né? Então, o ritual visa expressar esse nosso anelo de estarmos harmonizados, né?
com a divindade. Agora, uma questão muito complicada, né, que até hoje, inclusive, não foi muito bem abordada, né, apesar dos 3.000 livros que a sociedade publicou, é a que divindade que nós dirigimos essa ação de graças, né, essa missa. Por exemplo, o Sr. Leadbeater, né, ao escrever esse livro aqui, a Gnose Cristã, que foi gentilmente traduzido pelo nosso irmão Ricardo Lindemann, né, que descobriu esse livro lá no exterior, que é uma das raridades dessa literatura teosófica. Leadbeater, ele chega e coloca, olha, a missa é dirigida a Deus, mas se vocês procurarem na literatura teosófica, não há um livro específico descrevendo quem é Deus. Então nós estamos mexendo aqui com praticamente uma das crenças mais críticas de cada um de vocês e qual é a ideia que vocês têm do que seja Deus. E aí nós vamos ser obrigados a ir pelo que nos diz a tradição de mistérios, que, né, vem sendo confiada de mestre a discípulo. Leadbeater, ele simplesmente coloca que para o nosso nível humano, a divindade é aquilo conhecido, é aquele ser, aquela entidade conhecida como Logos solar. O verbo, né, Logos quer dizer verbo, o verbo solar, que é uma consciência extremamente ampla, que deu origem a esse nosso sistema solar. Então, a divindade a que se refere, aqui a maior parte dos mistérios, né, reconhecidos, e a Igreja Católica Liberal, a Igreja Romana, os egípcios, os caldeus e outros se dirigiam ao espírito do Sol, que seria o nosso pai espiritual. Assim como nós temos a nossa mãe material, que é a Terra, nós temos o nosso pai espiritual, que é o Sol, aliás, sem cuja energia nós não estaríamos aqui sentados nos movimentando, porque todos os alimentos que nós consumimos são nada mais, nada menos do que a energia solar fixada pelas plantas e que nós, né? Declararam isso cultuando o próprio Sol, né? Quer dizer, o culto ao Sol, ele pode ser muito mal interpretado quando se quer entender que ele está se adorando o disco solar, né? Então o indivíduo senta lá e fica vendo o Sol desde as 6 horas da manhã até as 6 da tarde, e aí queima a retina, né? Fala, olha que ignorância, né? Tem até uma passagem do judaísmo, né, que o personagem do Velho Testamento, e essa história acho que nem foi na Bíblia, estou falando do Velho Testamento aqui, mas dos escritos judaicos, ele olhando as estrelas, né, então a primeira estrela que ele aparecia, ele falava, esse é meu Deus, olha que coisa bela, né? Aí aparecia a lua, falava, não, mas esse é muito mais bonito, esse aqui é meu Deus, né? Então ele passou a noite toda adorando a lua, né? Não, agora eu achei meu Deus, olha que coisa maravilhosa. Aí quando foi de manhãzinha, apareceu o sol lá no leste, ele falou, agora sim, agora apareceu meu verdadeiro Deus, né? Ele já estava cansado de passar a noite toda sem dormir, né? Então ele, meu Deus, tá aí, o dia foi acabando, deu aquele crepúsculo, o Deus dele foi embora, falou, isso aqui não é Deus, coisíssima nenhuma, e foi embora para casa e falou, olha, essas estrelas aí não é Deus. Mas a questão oculta é que não existe ser autocriado. Todos os seres dependem uns dos outros. Da mesma forma que nós dependemos da terra para subsistirmos, que nós dependemos dos nossos pais para nascermos, nós também dependemos de uma origem, de um demiurgo, de um criador que nos trouxe a existência, das nossas chispas divinas internas e também até inclusive do nosso corpo físico. Então é a essa divindade que se dirige a missa, que se dirigem esses cultos solares. E a primeira constatação que nós tiramos é que a missa é um culto solar, em oposição, por exemplo, aos cultos lunares. Cultos lunares são aqueles cultos que visam a maximização, a utilização das forças telúricas, né? Como são a maior parte das tradições afro-brasileiras, como são outros tipos de rituais orientais que
usam dos elementais, que usam das forças terrestres, né, que se dedicam às forças da terra. O ritual eucarístico, né, da ação de graças, ele se dirige para a divindade solar, ele tenta atrair os aspectos dessa divindade. E ela se processa através de um sacerdote, né, que vai, por assim dizer, fazer uma representação teatral, né, como bem colocou o Ismael, mas cuja teatralização terá também uma contraparte energética, que não é simplesmente a mise-en-scène, porque senão qualquer um vestiria uma batina, né? Eu falo, agora vou fazer uma missa, pega o ritual assim e vai lendo e faria, né? Não é bem assim o que acontece. O sacerdote precisa ter determinados canais energéticos abertos, o que por um lado é um privilégio e por outro lado é um tormento, né? Porque abre também a percepção da pessoa, e essas energias serão invocadas para que seja realizado aquele ritual. Então, o ritual normalmente ele se processa em dois princípios que são fundamentais. Primeiro, a criação de um espaço sagrado, que é a igreja, ou que é a loja maçônica, ou que é o templo dos mistérios. Então, naquele espaço, tudo irá ser dedicado ao Altíssimo. Tudo será purificado, será incensado, será magnetizado para que ele esteja direcionado para o Altíssimo, né? Que é o objetivo do culto solar, né? Culto a Deus, né? Ou a palavra que vocês mais bem entendam colocar nesse lugar. Então, o espaço sagrado, ele vai reproduzir o próprio cosmos. Então, nesse espaço tem que estar representadas as forças desse cosmos que vai ser representado. E também o ritual se processa num tempo sagrado. Porque aqui quem já participou de rituais desse tipo, sabe que quando você está num ritual, você entra numa outra esfera de existência, porque as forças que são reunidas são extremamente poderosas, né? Não são invocadas em vão. Então, se processa naquele espaço sagrado e aquele tempo sagrado, você sai do tempo-espaço. Você entra na dimensão cósmica de estar reproduzindo o que acontece lá em cima. Então, no caso da... Eu pediria que você colocasse essa transparência para mim. No caso da igreja, né, que é o ritual da missa que nós vamos estudar aqui, ele vai reproduzir as forças cósmicas desse sistema solar, que deverão ser analisadas do ponto de vista pode encostar a cruz lá em cima. Então, o culto central da missa, vocês vão ter o símbolo da cruz, que já é por si só, já como diria o Salvador, dá um seminário completo só se fosse analisar a cruz. Quer dizer, a cruz é um símbolo extremamente complexo, mas que simboliza a descida e o sacrifício do Espírito na matéria. Então, a seção vertical representa o Espírito e a horizontal a matéria. Então, o que se tenta representar na igreja com a cruz não é apenas o eventual sacrifício histórico do Mestre Jesus. Até porque outros tipos de sacrifício do gênero, se nós estudamos, né, como nós fazemos na teosofia, comparativamente às religiões, nós vamos ver que há diversos seres que fizeram esse mesmo tipo de sacrifício. Tanto é que eles são, inclusive, idênticos, né? Porque normalmente esses grandes salvadores do mundo, eles nascem
têm um nascimento virginal, eles têm uma vida toda atribulada e no final eles atingem uma grande expansão de consciência, mas são perseguidos e derrotados. E depois ressurgem gloriosos. Então a Érica, por exemplo, já falou do Osíris, que é o mesmo mito. Nós temos o próprio Jesus. Temos aqui no México, por exemplo, Quetzalcoatl, que passou por esse mesmo processo. Esses salvadores do mundo, eles reproduziram em si o sacrifício do Logos solar, da divindade solar, que, para que esse universo se manifestasse, ele desceu até a matéria. E mais especificamente, para que houvesse essa manifestação, nós temos que entrar no íntere da tripla manifestação dessa divindade. Enquanto Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ou vontade, amor, sabedoria e atividade, né? Onde o que primeiro vai provocar as diferenciações na matéria vão ser, no caso do ser humano e do universo, vai ser o segundo aspecto da divindade, o amor, sabedoria, né? Que vai ser cultuado aqui nesse ritual da missa. Então a cruz representa, por exemplo, na Igreja Católica Liberal, vocês não vão encontrar um ser crucificado ali, quer dizer, uma imagem de uma pessoa, mas sim o crucifixo, que é simplesmente a figura do santo sacrifício do Logos solar, ao qual está também uma fagulha, está também sacrificada no nosso próprio coração. E em seu auxílio seguem-se aqui no caso as velas, né? Que aqui nós temos 6, mas há uma 7ª vela que estaria praticamente junta com o símbolo da cruz, né? Vocês podem ver aqui na nossa capela, que representam os 7 grandes arcanjos que são mencionados na Bíblia, que são os ministros auxiliares do Logos, né? Da divindade. Então aí começa a hierarquia, né? Ou o chamado reino de Deus. E o reino pressupõe uma hierarquia, quer dizer, uma gradação de consciências que vem desde a divindade até o ser humano e não para no ser humano, quer dizer, ainda continua abaixo, né? Então esses 7 arcanjos vão ser responsáveis pelos chamados 7 grandes raios, né? Que são estudados no esoterismo, que o raio central que vai ser representado vai ser o segundo raio, ou o segundo aspecto da divindade, né? Que é encabeçado pelo Chohan, que já foi estudado hoje de manhã, o Cristo, né? Esse grande avatar e grande instrutor do mundo. Então, o segundo raio, que é conhecido como o raio do amor, sabedoria, ou o raio da instrução, o raio religioso, ele tem uma série de correspondências que estão aqui colocadas até para ilustração, né? Então, por exemplo, o mestre de sabedoria que está imediatamente abaixo do Cristo é o mestre Kuthumi, né? Que tem uma estreita associação, por exemplo, com a Sociedade Teosófica, com a Ordem Rosa Cruz, né? E outras entidades assemelhadas, né? É um raio que se dedica à filantropia como atividade, o amor, sabedoria é a sua contraparte mais clara, né? É um raio intuitivo, o segundo raio, a sua pedra é a safira, o seu arcanjo é Gabriel. Uma das características mais elevadas desse raio é a onisciência, e a sua cor principal é a cor ouro, que não por acaso é o ornamento principal que é utilizado nas igrejas, não simplesmente para enriquecer materialmente, mas para representar, né? Então há uma série de contrapartidas, né, que nós não vamos aqui entrar no mérito, né, os diversos raios, mas é bom citar, por exemplo, que aquela vela, a primeira vela da direita, né,
obviamente da posição de frente do altar, representa o sexto grande raio, que é o raio devocional, ou o raio que está à testa o Mestre Jesus. Daí, obviamente, a estreita relação entre o Cristo, como instrutor do mundo, e o Mestre Jesus. Quer dizer, uma contrapartida entre o segundo e o sexto raio divino. Então, não por acaso, o Mestre Jesus foi o veículo físico da mensagem que o instrutor do mundo colocou. E já entrando no simbolismo, pode apagar, entrando um pouco no simbolismo da própria missa, né? Nós podemos ver uma conexão entre a missa católica e os mistérios pelo próprio texto bíblico, que tem lá as suas passagens bastante esotéricas, digamos assim, né? Como nós vamos encontrar no livro de Hebreus, né? Quer dizer, ainda no Velho Testamento, onde no capítulo 7, versículo 17, nós vamos encontrar o seguinte, né? Referindo-se ao sacerdote que vai realizar esse sacrifício, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se vocês estudarem esse personagem Melquisedeque na tradição bíblica, vocês vão chegar na conclusão de que ele é exatamente o fundador da fraternidade branca nesse planeta. Porque o termo Melquisedeque, ou então o rei de Salém, que é o outro termo que é aplicado a Melquisedeque, se diz que ele nasceu nasceu sem pai nem mãe nessa terra, e que é oficiante do Altíssimo. E essa passagem, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o Senhor, rei do mundo, como é conhecido esse personagem que foi abordado pelo Salvador de manhã, ele é, por assim dizer, dentro da hierarquia dos mestres, o indivíduo que traz as energias divinas e o conhecimento dos arquétipos divinos para a nossa humanidade através da hierarquia branca, da grande fraternidade branca. Então, Melquisedeque é o protótipo do sacerdote, porque ele está exatamente a meio caminho entre o que é planetário e o que é solar, porque esse planeta também tem um grande espírito que vive nesse planeta, né? Há um espírito planetário, por exemplo, que os gregos chamavam de Gaia, e possivelmente o judaísmo chamava de Jeová, né? Porque é um Deus bastante mais local, né? Preocupado com a problemática tribal, dos deslocamentos dos povos aqui. Então nenhuma dessas divindades se refere a um Deus cósmico que abarca todas as galáxias e o visível e o invisível, mas sim ou o nosso planeta, ou então o sistema solar. Então a missa, ela visa um ritual que visa nos conectar com essa energia. E o objetivo desse ritual, ele é múltiplo. São vários, os objetivos a serem alcançados são múltiplos. Se diz que o Sr. Lidibita chega a comentar que o ritual da missa foi instituído como um sacramento, quer dizer, a Santa Eucaristia, que é um sacramento, foi instituída pelo Sr. Maitreya, adaptando determinados mistérios egípcios para que eles beneficiassem um número muito maior de pessoas. Porque nós sabemos que os mistérios egípcios só atingiam um número restrito de iniciados que progrediam cada vez mais e o povo né, ficava lá embaixo. Né? Tanto é que a sociedade egípcia tinha toda a escravidão e tudo aquilo mais, quer dizer, essas pessoas não se beneficiavam. E mesmo no Egito havia uma ideia de que esse ritual eucarístico
beneficiaria toda a terra do Egito, quando ele era realizado. Os egípcios faziam isso com plena consciência de que eles estavam fazendo uma conexão com o Deus Sol para beneficiar o Egito. E a reforma que houve nos sacramentos, né, historicamente, e nós temos que verificar que mesmo nessas igrejas cujos sacerdotes têm uma atuação negativa, esse sacramento ainda continua sendo válido e continua sendo uma bênção, mesmo que o sacerdote não tenha consciência disso, ou até trabalhe contra isso, o que é mais absurdo, né? Porque ele nada mais é do que um canal. Pode ser até um canal sujo, né? Mas ele ainda, mesmo assim ainda é um canal por onde a energia passa. Se ele fosse um canal limpo, a bênção seria muito maior. Porque aqueles que conhecem, por exemplo, que basta aparecer um instrutor espiritual que tem esse canal aberto dentro dele, que milhares, até milhões de pessoas começam a persegui-lo pelo mundo afora e são formadas as religiões e tudo mais. Então, o simbolismo principal da missa vai se basear na descida desse raio divino, na conexão, mediante a invocação do anjo eucarístico, que o Ismael já deve ter mencionado. O anjo eucarístico, ele é invocado em cada ritual e ele virá fazer a conexão entre as partículas físicas e as partículas espirituais. Então, para vocês terem uma ideia da rede que é montada, a conexão do sacerdote com o anjo eucarístico. O anjo eucarístico se conecta com o instrutor do mundo, o Cristo, e o Cristo se conecta com o próprio Logo Solar. E por isso que toda essa mecânica é chamada de tradição dos mistérios, porque é toda uma ligação entre os iniciados, porque o sacerdote é, dentre os menores servos de Deus, também um iniciado. Acabou? Então tem que botar outra aí. Tem que botar, né? Depois a gente edita no computador. Então há toda uma conexão. Agora, o que a Eucaristia tem de especial é que acontece um fenômeno chamado de transubstanciação, onde todos aqueles elementos que nós vamos verificar aqui receberão essa carga energética vinda desde o Logo Solar, passando pelo Cristo, passando pelo anjo eucarístico, atingindo o sacerdote e o sacerdote impregnando aquela matéria com essa energia superior. Então, o que nós verificamos é que há vários elementos que são simbólicos e são também partes da própria magia ritualística, porque a mecânica desse ritual é uma intensa magia. Então, simbolicamente, o mais importante na missa é o simbolismo do cálice, da pátina e da hóstia, né? E os elementos que irão ser colocados e santificados pelo sacerdote dentro do cálice, né? Então nós vemos que o cálice, ele representa a nossa matéria, ou seja, é esse nosso corpo físico que pode ter vários conteúdos, desde os conteúdos mais terrenos até os conteúdos mais sublimes. Então ele vai conter dentro de si, e o sacerdote mistura como um símbolo, a água e o vinho dentro desse cálice. A água representando tanto o aspecto material e emocional, porque a água tem esse simbolismo em si, e em si ela é
a representação material das emoções, né? E o vinho representando o espírito e, portanto, o fogo. Então, quando nós vemos, por exemplo, o símbolo da sociedade teosófica, que nós temos 2 triângulos, aquele triângulo com o vértice para cima é o fogo, ou o espírito, e com o vértice para baixo é a água, ou a natureza aquosa, né, material. Então, ali, esses 2 elementos são misturados, e eles têm uma representação dentro da matéria que é invocada. Por exemplo, se nós tomarmos aqui por esse aspecto, a água se refere à nossa personalidade, ao nosso Deus, aliás, nosso Deus não, ao nosso ser carnal, que é representado pela água. O vinho representando a nossa individualidade, ou a nossa alma, né? E o topo do cálice, né, ou a borda do cálice que segura aqueles elementos, é o que nós chamamos de corpo causal, ou aquela parte da nossa alma que passa de reencarnação a reencarnação. A cada encarnação é armazenado matéria ali. E a pátina, que é uma porção que impede a descida, né, a queda da hóstia dentro daquele cálice, que no caso é uma partícula de metal, né, Ismael, que é utilizada, ela representa a trindade no próprio ser humano, ou o tríplice Atma, né, ou as subdivisões de Atma, que vamos ter Buddhi, né, que é a intuição, e vamos ter o Mana superior, que é aquilo que nós conhecemos como mente abstrata, né? E a própria hóstia, que é a mônada, ou o nosso espírito, que é a chispa divina que está dentro do nosso ser. E é interessante, por exemplo, que hóstia significa literalmente vítima. Ela é a refém desse rito. É a ela que se refere todo o rito, porque é a descida da vítima até a matéria. Então são vários sacrifícios que são feitos ao mesmo tempo. Nós temos o sacrifício dos devotos que vão até a igreja, né, que tem que sair das suas casas até chegar até lá. Nós temos o sacrifício do sacerdote, que precisa fazer todo aquele ritual complicado e reunir em si todas as qualidades para poder ser o canal. Nós temos o sacrifício do próprio espírito representado naquela hóstia, né? O sacrifício do anjo eucarístico que comparece a essa invocação, o sacrifício do próprio Senhor Maitreya, que escolheu esse caminho de auxiliar a evolução da humanidade, mantendo essa conexão com a divindade solar. E temos, como último e maior sacrifício, o sacrifício de Deus em pessoa, que é o de se sacrificar para que nós estivéssemos aqui evoluindo e algum dia atingirmos a plena estatura do Cristo, né, como é prometido nas Escrituras. Então, todo o processo que vai ser feito, as energias que são invocadas, elas transformam a matéria sutil dessa hóstia que o sacerdote consagra, de maneira que ela seja representativa do que há de mais elevado em termos de matéria no plano físico. Tanto é que os magos negros, né, têm assim uma verdadeira avidez por obterem uma hóstia consagrada para usar nos seus linguagens de magia negra, porque não existe matéria mais elevada do que uma hóstia consagrada, que não é apenas a coisa física, mas sim o que acontece interiormente. E quando nós comungamos, que é o objetivo da missa, nós recebemos no nosso corpo físico essa energia. Então, da mesma forma que no batismo o sacerdote faz uma unção sobre os chakras do indivíduo, quando nós comungamos, nós recebemos uma bênção
pelo fato de na nossa boca, que é o nosso cálice pessoal, que é o cálice, a nossa boca é o cálice pelo qual nós oramos, e orar quer dizer abrir a boca e receber alguma coisa na boca. Essa que é a etimologia do termo orar. Não é só emitir, mas simples, e também receber. Quando nós abrimos a boca e aquela hóstia depositada, e nós estamos realmente munidos da devida devoção, nós podemos comungar com o sacerdote, com aquele anjo, com o Senhor Maitreya, e se a nossa consciência conseguir, nós podemos comungar com a própria divindade. E quantos foram os relatos de místicos que atingiram essa conexão, né, e tiveram expansões de consciência extremamente elevadas. Então, é por meio do ato da devoção que essa Santa Eucaristia é realizada. Então, aquele que pisa numa igreja e não tem amor para dar, ele pode receber ali muito amor para que ele preencha o seu cálice, para que esse cálice ele transborde e ele entenda o verdadeiro sacrifício que a divindade faz, que o mestre, o Senhor Maitreya faz, que o anjo faz e que o sacerdote faz. A pessoa que vai à igreja e entra nesse templo divino e consegue entrar naquela mecânica, porque a missa ela é destinada aos leigos, ela não é destinada aos iniciados. O único iniciado que está ali é o sacerdote, que teve os seus chakras abertos e os seus corpos sutis foram modificados para que ele pudesse receber um influxo energético muito forte. Então, eu tinha aqui uma série de slides para mostrar da formação do templo, né, mas que não puderam ser exibidos devido ao projetor de slides aqui da fundação estar quebrado, né? Mas nós podemos mencionar que todo o ritual, né, gostaria que o Ismael colocasse agora essa transparência. O ritual ele cria com toda aquela ritualística todo um isolamento, tá grande esse negócio, todo um isolamento energético, né? Como nossos irmãos maçons sabem, né? Cobrir realmente a loja, né? Quer dizer, toda uma energia que envolve aquela igreja, que é esse templo espiritual, ele é construído pelo anjo, de acordo com as energias que os fiéis fornecem. Então aqui nós temos uma escala do que acontece no ritual da missa passo a passo. São 9 passos, né, que tem, por assim dizer, a sua culminação na consagração da hóstia. Então nós temos o começo do processo, e por isso que a missa tem a ver com a tradição dos mistérios. Ele começa com uma purificação, que é o primeiro estágio. Então, nós temos a invocação inicial, temos um asperges, depois um cântico, né? Podemos ter aí nesse momento uma confissão, onde o indivíduo reconhece os seus defeitos, qual é o problema que está pegando naquele exato instante, e aí o sacerdote concede aquilo que o Ismael estava tratando há pouco, da chamada absolvição, que nada mais é do que uma bênção que visa harmonizar os corpos sutis do indivíduo. A absolvição, que se caiu no erro na Idade Média de pensar que o indivíduo estava isento do seu karma, isento dos seus pecados, não existe. O que o sacerdote pode fazer, absolvendo os pecados de uma pessoa, é harmonizar para que ela possa suportar o karma que vai advir dos seus atos, porque o karma não é absolutamente liberado. Depois vem o primeiro incensamento, né, que é o 6º passo da purificação. O incensamento ele visa, pelas propriedades do próprio
do próprio gás, né? Porque é queimado determinadas substâncias odoríferas, né? Que tem um perfume. E o gás, ele preenche todo o espaço. Então, tudo que o sacerdote impregna com a sua mente, ele irá ocupar e isolar todo aquele espaço sagrado das influências externas, né? Então, o templo estará coberto das influências externas, né? Não haverá como energias maléficas adentrarem naquele templo. Então, se passa para o segundo passo. O passo da purificação tem a ver com o nosso corpo físico. O segundo passo tem a ver com a nossa natureza emocional. Porque nós vamos ter um introito, o cântico do Kyrie, né, que visa invocar energias também superiores, e a recitação da glória. Então isso visa preparar o nosso corpo emocional, já que nós passamos por um processo de purificação, para receber uma energia maior. O terceiro passo se refere à nossa mente concreta. A mente que tem os seus pensamentos, que vai se abrir, né, com a leitura, por exemplo, da epístola, do gradual e do evangelho. Nesse momento, o sacerdote para e lê. Né? Ele lê para que as nossas mentes sejam preenchidas com uma informação superior. Então nós teremos a oportunidade mais tarde de ver isso acontecendo. E aí passamos o processo da oferenda, quer dizer, nós chegamos ao ponto mais abstrato da nossa mente, onde nós vamos ter o credo, o ofertório, o segundo incensamento, e que vai, todo esse processo, esse quarto passo, vai culminar. Então, nós vemos lá naquela linha vermelha que todo esse processo é uma ascensão gradativa dentro da missa. E a consagração é uma resposta divina a todas essas invocações. Então, naquele momento, as partículas que nós estudamos agora há pouco na outra transparência, elas estarão consagradas, quer dizer, elas estarão com o sagrado, ou estarão no coração do sagrado. Então isso é um mistério, porque é uma descida espiritual de uma energia que nós não vemos, mas que nós sentimos, nós percebemos, né? Daí em diante é um processo de bênção, quer dizer, a resposta divina, ela se processa através do anjo, do Senhor Maitreya e do próprio Logos Solar. Então, as outras partes, né, irão ser a descida dessa energia e vai culminar numa transformação individual que acontece no momento que a pessoa comunga. Quer dizer, que ela une o seu corpo àquela hóstia consagrada, o que equivaleria a dizer a descida do espírito na matéria, que é o que todos nós vamos realizar plenamente quando nós nos iluminarmos espiritualmente, né? E tudo termina com as orações finais, e o que é mais importante do que todo esse processo pessoal, mas que todas as energias que foram ajuntadas ali naquele ritual e naquele templo serão irradiadas, né? E aí que vem o termo missa. Missa quer dizer dispensar. Então aquele templo será dispersado e as energias serão jogadas para as vizinhanças. Então toda a comunidade que tem uma igreja onde isso aqui acontece, todo esse processo ritualístico, se beneficia desses rituais. Ele visa não só beneficiar quem está no ritual, que obviamente se beneficia mais, mas também a toda a comunidade próxima. Segundo o Sr. Geoffrey Hodgson, que escreveu esse livro, O Lado Interno do Culto na Igreja Cristã, né, ele diz que todo o processo da missa
depende da chegada dos seres angélicos naquele ritual. E se não for um sacerdote consagrado, esses anjos não irão se aproximar, porque há uma série de conexões ocultas, né, que só o sacerdote consegue realizar de modo efetivo. E segundo consta, também seres desencarnados participam da missa. E todas as pessoas as quais nós mentalizamos, as quais nós oramos e nós transmitimos essa força eucarística, nos conectando visualmente dentro da nossa mente, pensando nas pessoas. Eu já tive inúmeras oportunidades de fazer essa experiência, de uma pessoa pedir para mim que eu orasse para ela, né, durante a missa, ou então que o nome dela fosse colocado na missa, né, e que eu efetivamente meditei naquela pessoa, imaginando que as energias ali contidas e as minhas energias se deslocassem para a pessoa. Essa pessoa recebeu um influxo energético. É óbvio que, para quem não tem as habilidades ocultas para constatar, isso é apenas um artigo de crença. Mas para aqueles que participam e que têm essa experiência, passa a ser uma verdade. Então, esse trabalho da missa, que nós vamos ter oportunidade daqueles interessados que quiserem participar conosco na Igreja Católica Liberal, na celebração que o Ismael irá fazer, que inclusive é a sua premiere, né? É a primeira missa que ele estará realizando. Nós podemos sentir na prática isso que nós demos algumas poucas pinceladas, que eu espero não ter sido com essa brevidade com a qual nós falamos, não tenha ferido, né, um assunto tão sublime que merece inclusive um estudo mais aprofundado de todos vocês que se interessem por ele, né? Então eu gostaria que a Érica fizesse uso da palavra, né, encerrando essa atividade. Eu gostaria